E se eu te disser que você pode estar desperdiçando sua vida inteira vivendo os sonhos de outras pessoas? Que tudo que você conquistou até agora pode não ser realmente seu? A história que você vai ouvir hoje mudou completamente a vida de Carlos, e pode mudar a sua também. Ele descobriu algo que a maioria das pessoas só percebe tarde demais. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar se está vivendo a vida dos outros, e mais importante, como encontrar coragem para descobrir quem você realmente é. Antes de começar, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se essa história fizer sentido para você, não esquece de se inscrever no canal. Vamos começar! Carlos sempre foi o filho exemplar. Aos 30 anos, ele caminhava apressado pelos corredores da empresa de engenharia mais prestigiada da cidade, carregando uma pasta de couro que seu pai lhe deu de presente quando se formou. O salário de 6 dígitos deveria fazê-lo feliz, mas havia algo profundamente errado com aquela vida perfeitamente planejada por outros. Desde criança, Carlos ouvia as mesmas frases: "Você vai ser engenheiro como seu pai. Nossa família sempre construiu o progresso desta cidade. Com sua inteligência, você pode ser o próximo diretor da empresa." Cada elogio vinha acompanhado de uma expectativa. Cada conquista acadêmica reforçava o caminho que haviam traçado para ele antes mesmo que pudesse entender o que realmente queria da vida. Naquela manhã de segunda-feira, enquanto revisava plantas de um complexo comercial que não lhe despertava o menor interesse, Carlos sentiu algo que vinha crescendo há meses, um vazio profundo no peito, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Olhou pela janela do 15º andar e viu pessoas caminhando nas ruas, cada uma seguindo seu próprio destino, enquanto ele permanecia preso em uma torre dourada construída pelos sonhos alheios. O celular vibrou. Era uma mensagem de seu pai: "Filho, organizei uma reunião com o presidente da empresa. É uma oportunidade única para você assumir a gerência de projetos especiais." Carlos leu a mensagem 3 vezes, sentindo o peso de cada palavra. Mais uma vez, outras pessoas estavam decidindo seu futuro, planejando seus próximos passos, sem perguntar se era isso que ele realmente desejava. Fechou os olhos e tentou lembrar de quando foi a última vez que havia feito algo porque genuinamente queria, não porque era esperado dele. A memória mais vívida que conseguiu encontrar era dos tempos de faculdade, quando secretamente frequentava aulas de música no período noturno. Lá, pela primeira vez em anos, sentia-se vivo, criativo, autêntico. Mas quando seus pais descobriram, a resposta foi clara: "Música não dá futuro, Carlos. Você tem um destino brilhante na engenharia." Naquele momento, olhando para as plantas técnicas em sua mesa, Carlos compreendeu uma verdade dolorosa mas libertadora. Ele havia passado quase 3 décadas vivendo a vida que outros sonharam para ele. Cada decisão importante, o curso superior, a especialização, a empresa onde trabalhava, até mesmo o apartamento onde morava no bairro adequado da cidade, havia sido influenciada pelas expectativas familiares e sociais. A sensação era como estar usando roupas que não lhe serviam, mas que todos insistiam que ficavam perfeitas nele. Por fora, tudo parecia impecável. Por dentro, sentia-se sufocado, perdido, desconectado de sua própria essência. Carlos percebeu que havia chegado o momento de uma escolha crucial: continuar vivendo a vida dos outros ou começar a descobrir quem ele realmente era. Naquela noite, Carlos chegou em casa mais tarde que o habitual. O apartamento de 2 quartos no bairro Nobre estava impecavelmente decorado, cada móvel escolhido mais pela aprovação da família do que pelo seu gosto pessoal. Sentou-se no sofá de couro preto, que considerava frio e impessoal, mas que seu pai julgava sério e profissional, e começou a questionar cada aspecto de sua vida. Foi até o quarto e abriu o armário. Camisas sociais brancas e azuis, ternos escuros e gravatas conservadoras dominavam o espaço. Roupas apropriadas para um engenheiro sério e respeitável. Procurou algo que realmente gostava de vestir e encontrou, escondido no fundo, uma camisa xadrez colorida que havia comprado por impulso anos atrás e nunca teve coragem de usar no trabalho. Segurou o tecido entre os dedos e sentiu uma nostalgia inexplicável por uma versão de si mesmo que raramente tinha permissão para existir. Abriu o laptop e começou a escrever uma lista. Do lado esquerdo, colocou o que outros esperam de mim. Do lado direito, o que eu realmente quero. O contraste era gritante. Enquanto a coluna da esquerda estava repleta de expectativas sobre carreira, estabilidade financeira, status social e conquistas profissionais, a coluna da direita permaneceu quase vazia por longo tempo. Isso o assustou. Havia vivido tanto tempo priorizando as expectativas alheias que perdeu o contato com seus próprios desejos.
Fechou os olhos e tentou se conectar com o menino que um dia foi, antes que as expectativas dos adultos moldassem cada decisão. Lembrou-se de como adorava tocar violão, de como sonhava em viajar pelo mundo fotografando paisagens, de como se sentia energizado quando ensinava matemática para crianças carentes no projeto social da faculdade. Gradualmente, a coluna da direita começou a se preencher. Quero criar algo com significado real, quero ajudar pessoas de forma genuína, quero viajar sem cronograma empresarial, quero ter tempo para redescobrir a música, quero me relacionar com pessoas que me conhecem verdadeiramente, não apenas minha posição profissional. Cada item escrito parecia liberar um pouco do peso que carregava nos ombros. Ao mesmo tempo, sentia medo. Medo de decepcionar os pais, medo de perder a segurança financeira, medo de ser julgado como irresponsável ou imaturo. Afinal, havia investido anos construindo uma carreira que agora questionava. Mas um medo ainda maior se manifestava. O medo de chegar aos 50 anos e perceber que havia desperdiçado a vida vivendo sonhos de outras pessoas. Carlos percebeu que estava em uma encruzilhada. Podia continuar no piloto automático, cumprindo expectativas e mantendo todos satisfeitos exceto ele mesmo, ou podia iniciar uma jornada incerta mas autêntica de autodescoberta. Pela primeira vez em anos, a segunda opção parecia não apenas possível, mas necessária. Naquela noite, antes de dormir, fez uma promessa para si mesmo. Começaria a tomar pequenas decisões baseadas em seus próprios desejos, não nas expectativas alheias. Eram pequenos passos, mas representavam o início de uma revolução pessoal que mudaria o curso de sua vida para sempre. A mudança começou sutilmente. Na manhã seguinte, Carlos escolheu uma camisa azul clara ao invés da branca que sempre usava às terças-feiras. Era um pequeno ato de rebeldia, mas sentia como se estivesse usando sua própria pele pela primeira vez em anos. No elevador, um colega comentou: "Você está diferente hoje, mais relaxado." O comentário fez perceber como havia se desconectado de sua própria personalidade. Durante o almoço, ao invés de comer na cantina corporativa como sempre fazia, Carlos decidiu caminhar até um pequeno restaurante que havia descoberto semanas atrás. O ambiente era acolhedor, com paredes de tijolo à vista e música instrumental suave. Pediu um prato que nunca havia experimentado e se permitiu saborear cada garfada, algo que não fazia há anos quando comia mecanicamente enquanto revisava relatórios. Foi nesse restaurante que conheceu Ana, uma mulher de aproximadamente 35 anos que desenhava em um caderno em uma mesa próxima à janela. Curioso, Carlos aproximou-se e perguntou sobre os desenhos. Ana sorriu e explicou que era arquiteta, mas havia descoberto a ilustração como uma forma de se expressar após uma crise pessoal. Passei anos projetando prédios que outras pessoas queriam, até que percebi que havia esquecido como projetar minha própria felicidade, disse ela. A conversa tocou Carlos profundamente. Ana contou que havia deixado um grande escritório de arquitetura para abrir seu próprio estúdio, onde combinava projetos arquitetônicos com design gráfico. Não foi fácil, admitiu. Perdi muito dinheiro no primeiro ano, alguns colegas me chamaram de louca, minha família ficou preocupada. Mas pela primeira vez em décadas, acordo empolgada para trabalhar. Carlos sentiu uma conexão imediata com a história de Ana. Perguntou como ela havia encontrado coragem para mudar, e a resposta foi simples mas poderosa. Comecei perguntando o que eu faria se não tivesse medo. A partir daí, cada pequena decisão corajosa me levou à próxima. Naquela tarde, Carlos retornou ao escritório com uma perspectiva diferente. Observou os colegas e percebeu quantos deles pareciam estar no piloto automático, cumprindo tarefas sem paixão, contando os dias até o fim de semana. Seria essa a vida que queria para si? Uma sucessão de dias vazios pontuados apenas por momentos de escape? Durante uma reunião sobre um projeto de shopping center, Carlos se surpreendeu fazendo uma pergunta que nunca havia feito antes. Este projeto realmente beneficiará a comunidade ou apenas maximizará os lucros? A pergunta criou um silêncio desconfortável na sala. O supervisor respondeu pragmaticamente sobre retorno financeiro, mas Carlos sentiu que havia tocado em algo importante. Pela primeira vez em anos, ele não estava apenas executando ordens, mas questionando o propósito por trás delas. Era um despertar desconfortável, mas necessário. Carlos começou a perceber que pequenos atos de autenticidade criavam ondas que se espalhavam por toda sua vida, despertando aspectos de sua personalidade que há muito tempo haviam sido suprimidos pelas expectativas externas. A mudança de postura de Carlos não passou despercebida. Na semana seguinte, seu supervisor direto, Marcelo, o chamou para uma conversa particular.
Carlos, notei que você anda meio questionador ultimamente. Está tudo bem? Algum problema pessoal? A pergunta parecia carregada de preocupação genuína, mas Carlos detectou uma sutil advertência por trás das palavras. Estou bem, Marcelo. Apenas tentando entender melhor o impacto dos nossos projetos, respondeu Carlos, tentando manter o tom profissional. Marcelo franziu a testa. Olha, eu entendo a vontade de ser mais consciente. Mas nosso trabalho é entregar resultados para os clientes. Filosofia fica para depois do expediente, entende? Aquela conversa deixou Carlos inquieto. Percebeu como o sistema ao seu redor estava programado para manter as pessoas em seus lugares predefinidos. Qualquer tentativa de questionar, de pensar além do óbvio, era vista como problema, não como evolução. Era como se houvesse uma força invisível tentando puxá-lo de volta para a zona de conforto que já não confortava mais. Em casa, a situação não era diferente. Durante o jantar de domingo na casa dos pais, Carlos mencionou casualmente que estava pensando em fazer um curso de fotografia nos fins de semana. A reação foi imediata. Fotografia? Para quê? Perguntou seu pai, claramente desaprovando. Você tem uma carreira sólida, filho. Não é hora de se dispersar com hobbies. Sua mãe, sempre diplomática, acrescentou: Carlos, você trabalha tanto durante a semana. Não seria melhor usar o fim de semana para descansar? Ou quem sabe fazer um MBA em gestão de projetos? A sugestão veio acompanhada de um sorriso, mas Carlos sentiu o peso da expectativa familiar tentando moldá-lo novamente. Naquela noite, Carlos ligou para Ana, com quem havia mantido contato desde o encontro no restaurante. Contou sobre as resistências que estava enfrentando e se questionou se estava tomando o caminho certo. Ana riu suavemente do outro lado da linha. Carlos, você está descobrindo algo que eu aprendi da maneira mais difícil. Quando você começa a mudar, o mundo ao seu redor faz de tudo para te puxar de volta. Mas por quê? Perguntou Carlos, genuinamente confuso. Por que as pessoas que dizem me amar querem me manter preso a uma vida que não me faz feliz? Ana respondeu com sabedoria adquirida através da experiência. Porque quando você muda, você os força a questionar suas próprias escolhas. É mais fácil te convencer a voltar para a normalidade do que enfrentar as próprias insatisfações. A conversa com Ana foi reveladora. Carlos compreendeu que estava enfrentando não apenas suas próprias resistências internas, mas também a resistência de um sistema inteiro, familiar, profissional, social, que tinha interesse em mantê-lo exatamente onde estava. Era uma descoberta assustadora, mas também libertadora. Significava que seus questionamentos eram válidos e necessários. Decidiu que não recuaria. As resistências externas apenas confirmavam que estava no caminho certo. Carlos entendeu que a jornada de autodescoberta não seria apenas uma questão de encontrar seus verdadeiros desejos, mas também de desenvolver a coragem para defendê-los contra todas as forças que tentariam desviá-lo de seu caminho autêntico. A inscrição no curso de fotografia foi o primeiro ato de coragem real de Carlos. Contra todas as opiniões contrárias, ele decidiu dedicar seus sábados de manhã a explorar uma paixão que havia sido sufocada por anos. No primeiro dia de aula, sentia-se como uma criança descobrindo um brinquedo novo. O instrutor, um fotógrafo experiente chamado Joaquim, percebeu o entusiasmo genuíno em seus olhos. Vocês estão aqui por diferentes motivos, disse Joaquim para a turma. Alguns querem se profissionalizar, outros buscam um hobby. Mas todos vocês têm algo em comum: a coragem de dedicar tempo a algo que os faz sentir vivos. As palavras ressoaram profundamente em Carlos. Era exatamente isso. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que o fazia sentir verdadeiramente vivo. Durante as primeiras aulas, Carlos descobriu que tinha um olhar natural para composição e luz. Joaquim o elogiou. Você tem sensibilidade artística, Carlos. É uma pena que tantas pessoas passem a vida inteira sem descobrir talentos que carregam dentro de si. O comentário plantou uma semente importante. Quantas outras habilidades e paixões ele havia deixado de lado para seguir um caminho predeterminado? No trabalho, Carlos começou a aplicar a perspectiva que estava desenvolvendo na fotografia. Passou a observar os projetos de engenharia não apenas como cálculos e especificações técnicas, mas como criações que impactariam a vida de pessoas reais. Começou a sugerir modificações que melhoravam a funcionalidade para os usuários, mesmo quando isso representava custos ligeiramente maiores. Suas sugestões inicialmente foram recebidas com ceticismo,
Mas quando o primeiro projeto com suas modificações recebeu elogios excepcionais do cliente, a percepção sobre ele começou a mudar. Carlos percebeu que trazer sua autenticidade para o trabalho não apenas o satisfazia pessoalmente, mas também agregava valor real aos projetos. Paralelamente, começou a questionar outros aspectos de sua vida. O apartamento onde morava refletia sua personalidade ou apenas o que era esperado de um engenheiro bem-sucedido? As amizades que cultivava eram baseadas em afinidade genuína ou apenas em conveniência social e profissional? Cada pergunta que fazia para si mesmo revelava mais camadas de condicionamento social que havia internalizado. Um sábado, após a aula de fotografia, Carlos decidiu fazer algo completamente espontâneo. Em vez de voltar para casa, pegou a câmera que havia comprado e começou a caminhar pela cidade, fotografando sem destino definido. Foi assim que descobriu uma comunidade carente próxima ao centro, onde crianças brincavam em meio a desafios sociais evidentes. As fotografias que tirou naquele dia mostraram uma realidade que ele nunca havia notado, mesmo passando pela região quase diariamente no trajeto para o trabalho. Quando revelou as fotos, Carlos sentiu uma emoção intensa. Não era apenas a satisfação estética das imagens bem compostas, mas a percepção de que havia documentado histórias humanas reais, pessoas com sonhos e desafios que mereciam ser vistos e compreendidos. Naquela noite, Carlos olhou para as fotografias espalhadas sobre a mesa e teve uma revelação. Ele queria usar seus talentos, tanto em engenharia quanto em fotografia, para fazer diferença na vida das pessoas. Não queria mais apenas executar projetos lucrativos, queria criar soluções que melhorassem comunidades, especialmente aquelas que mais precisavam. A revelação daquela noite marcou um ponto de inflexão na jornada de Carlos. Ele começou a pesquisar sobre engenharia social, projetos de habitação popular e iniciativas que combinavam desenvolvimento urbano com impacto social positivo. Descobriu um mundo inteiro de possibilidades que nunca havia considerado, organizações que desenvolviam soluções inovadoras para comunidades carentes. Durante uma conversa com Ana, que havia se tornado uma confidente importante em sua jornada de autodescoberta, Carlos compartilhou sua nova visão. Quero usar minhas habilidades para construir não apenas prédios, mas comunidades mais justas, disse ele, os olhos brilhando com uma paixão que não sentia há anos. Ana sorriu. Agora você está falando como alguém que descobriu seu propósito verdadeiro. Ana explicou sua própria experiência. Quando comecei a alinhar meu trabalho com meus valores, tudo mudou. Não era mais apenas sobre ganhar dinheiro ou impressionar outras pessoas. Era sobre levantar da cama todos os dias sabendo que meu trabalho contribuía para algo maior que eu mesma. As palavras de Ana ressoaram profundamente em Carlos, confirmando o que ele estava começando a sentir. No trabalho, Carlos começou a pesquisar discretamente sobre projetos sociais na empresa. Descobriu que havia um pequeno departamento focado em responsabilidade social que desenvolvia esporadicamente alguns projetos pro bono. Decidiu conversar com a coordenadora do setor, Paula, uma engenheira experiente que havia escolhido focar nessa área menos lucrativa da empresa. Paula recebeu Carlos com entusiasmo. É raro encontrar alguém interessado nesta área, disse ela. A maioria dos engenheiros vê os projetos sociais como trabalho menor, menos prestigioso. Mas posso te garantir que é o trabalho mais gratificante que existe. Ela mostrou a Carlos alguns projetos que havia coordenado: habitações populares sustentáveis, sistemas de saneamento para comunidades rurais, escolas construídas com materiais locais. Cada projeto que Paula apresentava acendia uma chama maior no coração de Carlos. Ele via como a engenharia podia ser uma ferramenta de transformação social, não apenas de lucro corporativo. Como posso me envolver? Perguntou, mal conseguindo conter a ansiedade. Paula sorriu. Podemos começar com você colaborando em alguns projetos durante seu tempo livre. Se você realmente se identificar com a área, podemos conversar sobre uma transferência gradual. Carlos saiu da reunião com Paula sentindo uma energia que não experimentava há anos. Pela primeira vez, vislumbrava um futuro onde trabalho e propósito pessoal se alinhavam perfeitamente. Não seria uma mudança fácil, significava potencialmente abrir mão de parte do salário e do prestígio associado aos grandes projetos comerciais, mas representava a possibilidade de acordar todos os dias empolgado com o trabalho que desenvolveria. Naquela noite, Carlos atualizou sua lista de o que eu realmente quero. Os itens agora tinham mais clareza e especificidade. Quero desenvolver projetos que melhorem a vida de pessoas em vulnerabilidade social. Quero combinar engenharia com impacto social positivo. Quero documentar através da fotografia as transformações que meu trabalho pode gerar.
quero inspirar outros profissionais a encontrarem propósito em suas carreiras. Pela primeira vez, Carlos sentia que não estava apenas fugindo de uma vida que não o satisfazia, mas caminhando em direção a algo que realmente desejava construir. A diferença era sutil, mas transformadora. Em vez de ser movido pelo medo e insatisfação, agora era impulsionado por paixão e propósito. Bloco 7. A coragem da transformação. A transição não aconteceu da noite para o dia. Carlos passou meses colaborando com Paula em projetos sociais durante suas horas vagas, desenvolvendo competências em engenharia social e descobrindo nuances dessa área que nunca havia considerado. Cada projeto reforçava sua certeza de que estava encontrando seu caminho verdadeiro. O primeiro projeto significativo foi o desenvolvimento de um sistema de captação de água da chuva para uma escola em uma comunidade rural. Carlos trabalhou incansavelmente no design, considerando não apenas a eficiência técnica, mas também a facilidade de manutenção pelos próprios moradores locais. Quando o sistema foi instalado e funcionou perfeitamente, a gratidão nas faces das crianças e professores tocou Carlos de uma forma que nenhum projeto comercial jamais havia tocado. Documentou todo o processo com sua câmera fotográfica, criando um portfólio que mostrava não apenas os aspectos técnicos do projeto, mas também o impacto humano das soluções desenvolvidas. As fotografias revelavam sorrisos de crianças que agora tinham água potável na escola, olhares de orgulho de pais que participaram da construção, expressões de esperança de professores que viam melhorias concretas em sua comunidade. Quando mostrou o portfólio para Ana, ela ficou impressionada. Carlos, você encontrou uma forma única de combinar suas habilidades. Essas fotografias não são apenas belas, elas contam histórias de transformação. Você deveria pensar em apresentar este trabalho para um público maior. A sugestão plantou uma ideia na mente de Carlos. E se ele pudesse inspirar outros profissionais a encontrarem propósito em suas carreiras? A oportunidade surgiu quando Paula convidou Carlos para apresentar o projeto da escola em uma conferência de engenharia sustentável. Era a primeira vez que ele falaria publicamente sobre trabalho que realmente o apaixonava. No dia da apresentação, Carlos sentia uma mistura de nervosismo e empolgação que não experimentava desde os tempos de universidade. A apresentação foi um sucesso. Carlos não apenas mostrou os aspectos técnicos do projeto, mas compartilhou sua jornada pessoal de descoberta de propósito. Falou sobre como havia passado anos desenvolvendo projetos que não o inspiravam, sobre o processo de questionamento que o levou a buscar alinhamento entre trabalho e valores pessoais, sobre a satisfação incomparável de ver o impacto positivo de seu trabalho na vida real de pessoas. Após a apresentação, vários engenheiros o procuraram. Muitos compartilharam histórias similares de insatisfação profissional e questionaram como poderiam fazer transições parecidas em suas próprias carreiras. Carlos percebeu que sua experiência não era única. Havia muitas pessoas presas em vidas construídas pelas expectativas de outros, buscando coragem para descobrir e seguir seus próprios caminhos. Essa percepção o levou a uma decisão importante. Queria formalizar sua transferência para o Departamento de Responsabilidade Social da empresa e, além disso, começar a mentorar outros profissionais em processo de transição de carreira. Quando conversou com Paula sobre essa possibilidade, ela o apoiou integralmente. Carlos, você tem o perfil ideal para liderar essa área. Sua experiência pessoal de transformação pode inspirar muitos outros. A conversa com seus pais sobre a transferência foi desafiadora, mas Carlos estava preparado. Apresentou não apenas os aspectos emocionais de sua decisão, mas também dados concretos sobre o crescimento da área de engenharia social, oportunidades de desenvolvimento profissional e impacto positivo que poderia gerar. Seus pais, embora inicialmente preocupados com a redução salarial, começaram a compreender que seu filho havia encontrado algo mais valioso que dinheiro: propósito genuíno. 2 anos depois, Carlos estava irreconhecivelmente transformado. Agora coordenador do Departamento de Projetos Sociais da empresa, havia desenvolvido uma metodologia inovadora que combinava engenharia técnica com fotografia documental e participação comunitária. Seus projetos não apenas resolviam problemas técnicos, mas fortaleciam comunidades e inspiravam outras iniciativas similares. O portfólio de Carlos agora incluía dezenas de projetos: sistemas de tratamento de esgoto em favelas, centros comunitários sustentáveis, pontes que conectavam comunidades isoladas a centros urbanos. Cada projeto era documentado não apenas em relatórios técnicos, mas em ensaios fotográficos que mostravam as transformações humanas geradas pelas soluções de engenharia. Seu trabalho começou a ganhar reconhecimento nacional. Carlos foi convidado para palestrar em universidades, conferências profissionais e eventos de empreendedorismo social.
Sua história de transformação pessoal e profissional inspirava estudantes e profissionais a questionarem suas próprias trajetórias e buscarem alinhamento entre trabalho e propósito pessoal. Durante uma dessas palestras, uma jovem estudante de engenharia perguntou: como você encontrou coragem para mudar quando todos ao seu redor diziam que você estava cometendo um erro? Carlos sorriu, lembrando-se de si mesmo 2 anos antes. A coragem não veio de uma vez, respondeu. Veio através de pequenos atos de autenticidade que me levaram a descobrir quem eu realmente era. Explicou à estudante e ao auditório que a transformação começou com questionamentos simples: o que eu faria se não tivesse medo? O que realmente me faz sentir vivo? Como posso usar meus talentos para contribuir positivamente com o mundo? Cada pergunta honesta o havia aproximado mais de sua verdadeira identidade e propósito. Carlos também desenvolveu um programa de mentoria para profissionais em transição de carreira. Semanalmente, conversava com engenheiros, advogados, médicos e outros profissionais que, como ele havia sido, estavam presos em vidas construídas pelas expectativas alheias. Seu papel não era dar respostas prontas, mas fazer as perguntas certas que permitiam às pessoas descobrirem suas próprias verdades. Ana, que havia se tornado uma grande amiga e eventualmente sua parceira de vida, frequentemente participava desses encontros de mentoria. Juntos, eles haviam criado uma rede de apoio para pessoas em processo de autodescoberta profissional e pessoal. Vocês salvaram minha vida, disse recentemente um dos mentorados, um médico que havia deixado um emprego lucrativo mas vazio para trabalhar em medicina comunitária. Refletindo sobre sua jornada, Carlos compreendia que a verdadeira coragem não estava em fazer mudanças radicais e repentinas, mas em ter honestidade suficiente para questionar a própria vida e paciência para construir, passo a passo, uma existência autêntica. A transformação mais profunda não havia sido profissional, mas pessoal. Ele havia aprendido a ouvir sua voz interior acima do ruído das expectativas externas. Em suas palestras, Carlos sempre terminava com a mesma reflexão: vocês não vieram ao mundo para viver os sonhos de outras pessoas. Vieram para descobrir e realizar seus próprios sonhos. A jornada pode ser desafiadora, mas a alternativa, viver uma vida que não é sua, é muito pior. O mundo precisa da contribuição única que só vocês podem oferecer, mas isso só é possível quando tem coragem de descobrir e ser quem verdadeiramente são. Carlos havia descoberto que não viver o sonho dos outros não era um ato de rebeldia, mas de responsabilidade. Responsabilidade consigo mesmo, com suas potencialidades únicas e com a contribuição especial que só ele poderia oferecer ao mundo. Essa descoberta havia transformado não apenas sua vida, mas também a vida de todas as pessoas que seu trabalho autêntico conseguia alcançar e inspirar.